Fala pessoal, tudo bem? Olha só, pergunta do Carlos Eduardo. É possível ensinar alguém a fazer day trade, ensinar um método, um modelo? Por exemplo, é possível transformar as pessoas em outros magos? É mais ou menos complicado falar isso. Túlio, você começou no mercado e você venceu. Passou pela fase de não conseguir ganhar, de ter Ganho as perde. dificuldades para ser o cara que ganha dinheiro. Ok. Mas eu entendo que é assim, eu consigo ensinar para as pessoas técnicas, eu consigo pontuar parâmetros, coisas que eu observo, crio contextos sobre como o mercado age, como ele se comporta. Só que chega num determinado momento, o mercado bate na tua porta aí e fala assim, amigão, agora você precisa ter atitude, responsabilidade, compromisso, disciplina. Então, até certo ponto, tudo sobre trading, sobre bolsa de valores, ele é ensinável, sim. Mas eu preciso que vocês entendam que quando eu faço alguma coisa, tem muito que eu faço, que está aqui dentro, que é baseado na forma de eu agir. Então, assim, a forma como eu ajo no meu trabalho, como eu ajo com minha família, a minha cultura, como eu ajo no hall de amigos que eu tenho, é diferente da do que o Túlio age e é diferente da forma como vocês vão agir. Então, hoje eu entendo que não existe nenhuma técnica que seja 100% compilável por seres humanos. Porque assim, quando eu passo uma estratégia, por exemplo, rompimento de vela de 60 minutos, que é uma técnica simples, o Túlio vai entrar 5 pontos após a máxima, eu vou entrar 70 pontos antecipando, ele sai mais curto, eu posso sair mais longo, eu posso entrar, tomar o primeiro stop, refazer ou não fazer, ele foi mais paciente, ele entra e ganha sempre curto ou ele realiza parcial. Então a forma como ele vai lidar, como eu vou lidar, conforme o trade vai se apresentando para você, vai ser sempre diferente. Então, assim, é possível ensinar alguém a ser trader, ensinar a pessoa ter a capacidade? Bem, eu vou ensinar a você ter a condição de ter as mesmas decisões. Porém, eu já entendo que as suas decisões serão diferentes da minha. Porém, isso não é muito relevante. Desde que as suas atitudes sejam baseadas na sua zona de conforto, o quanto eu ganho, o quanto eu quero, os meus sonhos, quem determina sou eu. Então é preciso que vocês não foquem nos modelos, setups, padrões, etc. Então, eu acho que tem um vídeo aí que foi 2, 3 dias atrás, ou 2, 3 vídeos para trás, que fala muito sobre isso. Uhum. Que os setups não são importantes, e sim as pessoas, que vai de encontro a isso que a gente está falando. A gente fala sobre ensinar, é possível. Agora, por exemplo, o Túlio também dá aula, né, sobre redes, não é isso? Sim, É o principal redes na área de TI. sim. Você pode ensinar um cara a mexer, mas ele não tem a capacidade de fazer uma pesquisa da maneira que você faz. De repente ele não consegue achar o problema e você consegue, ou vice-versa. Então, assim, eles têm o mesmo embasamento, a mesma teoria, porém, não é tão simples de fazer as pessoas pensarem da mesma maneira em linha tênue. A gente vai ter sempre distorções, uns com mais dificuldade, outros com mais assertividade, mas assim, o modelo pelo qual a gente segue, né, eu costumo falar assim, eu tenho uma escola para trás. O que é a escola? Eu consigo ensinar diversas pessoas, porém eu já identifiquei que a maior parte delas, elas usam conceitos, técnicas, mas elas aplicam em condições, em momentos determinados diferentes. E até em cima dessas técnicas, momentos, essas pessoas acabam gerando novas técnicas, novas maneiras de agir que eu mesmo não faço uso. Mas para ambos acabam dando dinheiro. Então é preciso mostrar para as pessoas que, de maneira geral, você não vai ganhar na bolsa porque você aprendeu um setup milagroso, uma técnica que tem um alto índice de acerto. Você vai ganhar dinheiro na bolsa, pôr o dinheiro no bolso,
Porque você é um cara que ganha dinheiro, que tem vontade, tem gana para aquilo. Então, assim, e isso não tem a ver com setup. Por quê? Porque eu posso te ensinar um setup que funciona muito bem, só que de repente você não tem coragem e você não consegue apostar mais do que um. Eu posso te ensinar um setup que não é muito bom e você dá uma de maluco e começar a operar pesadíssimo e não conseguir filtrar operações e de repente você se destrói. Então, é esse peso, esse pêndulo que fica na mão do cara, das pessoas, para elas decidirem o seu futuro, é o que as pessoas nem querem. Né? Porque pouquíssimas pessoas são as pessoas que querem assumir uma responsabilidade. Eu chamei o Túlio para falar do vídeo, eu vou deixar ele falar um pouco, que eu já falei pra caralho. Eu acho que muito disso, né, Igor, vem da experiência. Então, por exemplo, eu aprendi uma técnica com você, mas ao longo do tempo eu fui ganhando experiência que o mercado foi me passando, né? Em cima disso, eu vou tomar minha decisão. Se outra pessoa aprender a mesma técnica, né, ele vai ter outra vivência do mercado. E aí ele vai antecipar mais, menos, vai fechar mais curto, mais longo, vai se segurar. Né? A gente pode dizer assim, ó, o Túlio já está há algum tempo. Você me conheceu há quanto tempo? 2011? 2011. Acho que 10 anos. Então, 10 anos aplicando, por exemplo, uma técnica rompimento de vela de 60 minutos. Ao mesmo tempo que eu ensino isso para o pessoal do YouTube e falo, o cara chega, esse cara ele já não tem o mesmo nível de confiança na técnica. Ele não praticou, não exercitou essa técnica ao ponto dele ter plena convicção que aquilo é o que ele quer fazer. Então, a hesitação dele para o Túlio vai ser muito distinta. Quanto a mim, vai ser distinto. E se ele pegar um outro cara que acabou de começar, você vai ver que um vai operar 40 contratos e o outro vai operar um. E assim, os resultados vão ser diferentes e às vezes você vai falar, o cara que operou 40, ele não podia operar 40, e o cara que operou um, ele não podia, porque ele está num outro nível, ele tinha que operar um pouquinho maior, porque o ganho financeiro de um não vai nem trazer conforto para ele. E ele vai ficar chateado por isso também. Então, assim, é extremamente complicado. Eu vejo muitas pessoas hoje dando curso na internet. Olha só, se eu fosse fazer uma faculdade de medicina, em qual faculdade você gostaria de fazer medicina? eu ia procurar as 3 melhores do país. Eu vou chutar aqui, porque meio que é unanimidade. Eu iria fazer USP. Sim, não, O que você vai encontrar na USP? os melhores docentes. Isso. Então, eu procuro fazer um treinamento com os melhores. Algumas pessoas elas não vão entender isso. Tá? Elas acham que você dar curso significa que você não tem nada. Na verdade, você procura curso com os melhores, com as pessoas mais bem gabaritadas, mais bem conceituadas. Se eu precisar de alguém com rede, eu dificilmente vou chamar meu irmão que é motorista de Uber, eu vou chamar você. Mas se eu precisar de um Uber, dificilmente eu vou chamar você, você concorda? Concordo. Então assim, a gente busca e procura aquilo que a gente quer. Isso é importante quando a gente fala de aprender. Eu vou buscar a técnica que eu queiro. Então eu tenho que ter uma identificação. Depois disso, eu vou procurar aprender. Ah, Igor, só tem cursos pagos? Não, não é isso. Você tem muito material gratuito no YouTube que você tem a obrigação de ler, ver, assistir. Por quê? Porque quando você tomar a decisão de fazer um treinamento, você vai fazer o treinamento não com foco em aprender técnica. Porque a técnica, eu falo o tempo todo em transmissões do YouTube. Se alguém me perguntar, eu explico, não, você vende aqui por causa disso, disso, daquilo outro. Você vai praticar aquilo 5, 10, 15, 20, 50 vezes, você vai entender o porquê se vende ali. Quando você vai fazendo um treinamento, é porque você quer sugar o que a pessoa tem de melhor, que muitas vezes a gente não consegue explicar, porque nem é questionado, as coisas não são abordadas, que é pegar a experiência de causa das coisas. Como é que... Você já viu aquela piada que os caras falam assim, o navio parou no alto mar e aí precisava de alguém para arrumar. Aí o primeiro cara falou assim, ó, tinha 4 caras. O primeiro cara falou assim, eu cobro 500, o outro 2.000, e o outro 3, e o outro falou 50 mil. E aí normalmente a gente julga não pela resolução dos nossos problemas, a gente julga pelo susto que a gente vai tomar. Aí o cara chama o de 1.000 ou de 500. O de 500 vem, mexe da cambalhota, não sei o que, não resolve. O de 1.000 veio, não sei o que, não resolve. O de 2.000 veio e não resolveu. O cara cobrar 20 mil, vem, cata o martelinho, tuc, e o motor do navio, pum. Aí ele passa a nota pro cara, 20 mil reais. Pô, mas 20 mil reais você só deu uma martelada. O dar a martelada
é o menor dos problemas. Qualquer idiota, imbecil, sabe dar uma martelada. Saber onde dar a martelada é o que faz a diferença. E isso só vem com experiência. Então, vocês precisam entender que, assim, você está buscando um conteúdo. Vou pré-julgar que seja o meu. Vocês estão me acompanhando, estão me assistindo. Eu tenho um limite para chegar, mas você tem que correr atrás por uma questão de experiência, para você ter as suas próprias opiniões, para você ter a sua interpretação do porquê as coisas ocorrem. E isso não tem como eu dar para você. Eu consigo praguejar o porquê que eu olho o book, o porquê que eu acho que vai ter a maldade do mercado, mas no final, a maldade é um negócio meio, por exemplo, estranho. Porque você só sabe que tem nego que comprou no topo e o preço veio para a mínima. Mas quando isso vai ocorrer, a gente não sabe. Então, assim, pensem só da seguinte maneira. Dá para ensinar? Dá. O maior problema que eu vejo nas pessoas é elas achar que eu vou fazer um curso de Excel, mas eu não tenho que, por exemplo, saber onde e quando eu tenho que aplicar as fórmulas. Exato. Então, assim, você sabe utilizar aquela fórmula, você sabe aplicar o soma, o busca, mas você criar um projeto, algo que seja útil, baseado na sua percepção de resolução de problemas, é muito mais complexo. E aí que diferencia meninos de lobo aqui dentro. Então, assim, fora técnico, porque assim, eu vejo gente que hoje eu entendo que estuda muito mais do que eu, tem um conteúdo teórico muito mais foda, porém acaba que, ao aplicar, essa pessoa está muito crua no que se diz prática. Ela está tentando transformar a teoria no padrão. E aí, assim, o mercado 80% do tempo ele vai mudar de opinião. Aquilo que você está vendo, ele se transforma e não é aquilo. Então ele vai ficar te auto-sabotando ali. Se você não tiver a leitura para que ficou meio estranho, eu acho que ele vai começar a voltar, matar o trade, guardar o dinheiro. Olha, aqui eu acho que ele pendurou o comprado, ele vai cair. Então, assim, essa percepção só vem com a prática. Com a prática e com a experiência, com a vivência que você tem no mercado. Exato, e isso não se ensina. É muito difícil. A gente fala que existe, mas como de fato provar que isso existe? É o tempo de tela. A gente costuma falar, né? Muitas vezes eu vejo o pessoal, o cara só vai se tornar bom sendo um cirurgião quando ele praticar por 10.000 horas, né? Então, outro dia tinha vindo um menino, eu já esqueci o nome dele aqui, ele veio de São Bernardo. Ele trabalhava na Mercedes, ele trabalhava com a parte de chicote da Mercedes. Montava o chicote do carro lá, do caminhão, sei lá. Uhum. Aí, ele chega e nossa, que eu quero ganhar. Eu falei, cara, vai devagar, tenha calma. Aí eu usei esse exemplo pra ele. Aí ele, porra, não é que eu já sei, eu aprendi a técnica. Eu falei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entrou aí na Mercedes, quanto tempo você demorava pra montar um chicote? Ah, não, 3 horas. Ele fazia um chicote. E hoje, 14 minutos. Então, assim, passar o chicote era o menor dos problemas. Saber o macete de como passar um ferrinho que atrapalhava, um negócio que corta o dedo, como otimizar a coisa. E a técnica, o passar o chicote, ele tem. O que ele ganhou no meio do tempo é a prática, a vivência, a interpretação dele de como passar a porra do chicote no carro, no caminhão lá. E assim, as pessoas não se pontuam quanto a isso, que é o que faz a gente gerar um fator muito foda, que é o de você ter uma alta expectativa e devido a essa falta de experiência, os seus resultados não são aqueles que você almeja. E aí quando você tem uma alta expectativa e não tem resultado, o que vai acontecer? Você vai se decepcionar. Frustrado. Exato. E aí se decepcionando, aí você vai ver, não, esse setup que eu estou usando não vai. Aí eu mudo para outro. Porra, mas eu nem aprendi aquilo, nem pratiquei, eu já estou mudando. E aí você fica pulando de galho em galho e isso faz você começar a perder tempo. Então, assim, saber o propósito das coisas eu acho que é legal. Então, assim, na minha opinião, tem muitos profissionais bons hoje que podem ensinar uma barbaridade, mas independente de quem seja. E eu falo isso para todos eles. Falaria pessoalmente para eles. Vai chegar num ponto, amigão, que depende de você. Assim como depende de mim, assim como depende do Túlio e de qualquer outra pessoa que venha tomar esse risco que é operar a Bolsa de Valores. As suas ações, ela, sabe, tem um filme que fala assim, você foi olhado, você foi medido e você foi considerado inapto. Eu esqueci o filme, é legal, ele fala assim, uma hora. Então aqui o mercado está fazendo isso com você.
você se acha o cara bom, aprendeu tudo, aprendeu várias técnicas, mas em algum momento você tem que falar assim, ó, eu vou pôr aqui debaixo do braço a minha técnica, essa outra que funciona, vou segurar essas duas aqui na mão e eu vou focar nessas 4. Eu vou me tornar especialista nisso. Então, eu tenho conceitos, e esses conceitos agora eu vou olhar esses conceitos e vou ter a minha interpretação do porquê as coisas estão ocorrendo ali. E aí, cada vez mais que eu ficar bom, eu vou tomar decisões melhores e isso se reflete em resultado financeiro. É quando você começa a entender que você está evoluindo. É a mudança de acertar ou errar, estar mais contente, mas sempre baseado no dinheiro. A única maneira de você medir sucesso aqui é baseado no dinheiro. Ou você deixa de perder, ou você está ganhando. Então assim, eu estou mal, estou perdendo dinheiro. Eu começo a perder menos, eu tenho que tirar isso como uma boa etapa. Para que eu possa evoluir. O que você acha? Perfeito. Precisa de outro cara fazer vídeo? Já tem os likes tudo de vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.